Boa tarde e sejam bem-vindos à minha janela para Cuba. Eu amei falar isso! Uma janela para Cuba. Sério, esse é o lugar da minha casa que eu mais gosto, porque aqui faz um vento tão gostoso. E meus gatos amam essa janela também, então assim, tá tudo certo, ela é perfeita. Um dos comentários que eu mais recebo é sobre como eu consegui sair de Cuba e também me fala muito que minha família trabalha para o governo cubano e que por isso que eu consegui sair de Cuba, porque os cubanos são proibidos de viajar. E isso não é verdade, inclusive falar que os cubanos são proibidos de sair de Cuba é desconhecer tanto a história como as mudanças políticas que têm acontecido nos últimos anos lá na ilha. Então esse vídeo é meio que para esclarecer isso. É claro que também a gente não vai negar as impossibilidades de viajar e que por muitos anos sim era proibido alguns cubanos sair de Cuba, no caso a maioria. No dia 16 de outubro de 2012, que aliás é o aniversário da minha mãe, foi anunciada uma notícia que estava sendo muito esperada por nós cubanos, que aliás não deveria nem ser esperada, deveria ser algo comum há muito tempo, e foi a atualização da política migratória em Cuba. E essa atualização anunciava que a partir do dia 14 de janeiro de 2013 seria eliminado o permisso de saída ou carta branca, que inclusive muitas pessoas não sabem disso, mas essa lei era vigente desde 1954, 5 anos antes do triunfo da Revolução. E basicamente isso significa que o governo cubano vai autorizar ou não os cidadãos cubanos a sair do país. E, gente, a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu precisei desse permisso do governo e ele não me foi negado. Assim como eu também precisei de uma carta convite que meu pai tinha que mandar. E essa carta convite significava que ele se fazia responsável por todas as dispensas que eu ia ter aqui no Brasil. Em 2013, essa carta também não era mais necessária. O cubano só precisava do passaporte e do visto do país que ele iria viajar. E isso caso aquele país precise de visto, porque tem uma lista de países que nós cubanos podemos viajar apenas com o passaporte e com a passagem. Eu vou deixar aqui a lista e vou deixar um link também. Outra das mudanças foi aumentar o tempo de permanência dos cubanos no exterior a 24 meses. Antigamente era só 11. Esses 11 meses, igual a esses 24, são prorrogáveis, mas se você não voltasse para Cuba nesse tempo, você perdia a residência cubana. Já quando eu vim para o Brasil, eu voltei em Cuba antes do tempo, então eu consegui fazer a papelada normal. E é esse papel que fica aqui no passaporte que diz permisso de residência no exterior. Mesmo com todas essas mudanças, ainda existem restrições para alguns cubanos, que são chamados pessoal qualificado, que seria médicos, professores, cientistas. Cubanos com acesso à informação sensível, que eles chamam, que seriam aqueles cubanos que trabalham para jornais nacionais, programas de pesquisa, enfim. Esses grupos ainda precisam de autorização do governo para sair de Cuba. Essa autorização é otorgada? Às vezes sim, às vezes não, depende da vontade deles. E a justificativa oficial que o governo cubano dá para isso é que essas medidas são necessárias para preservar a força de trabalho qualificada, assim como a proteção à informação oficial. E essa medida que não favorece a todos os cubanos só gera oposição, porque é uma forma do governo cubano querer controlar a liberdade dos indivíduos, mesmo que seja com um objetivo de proteção ao país. Para as pessoas que estão passando por isso, é só uma medida autoritária. Outra medida é que os cubanos que saíram de forma ilegal para os Estados Unidos e já passou 8 anos da saída, eles podem voltar a Cuba sem perder a residência cubana. E se eles forem menor de 16 anos, eles não precisam esperar 8 anos para poder voltar. São chamados repatriados, que na verdade para nós cubanos não faz sentido, porque para a gente, mesmo saindo do país, a gente continua sendo cubano. Então nunca fez sentido a gente perder a residência cubana. Seria tipo você ser brasileiro e morar, não sei, na China, você ficar vários anos morando na China, não voltou para o Brasil e por conta disso o governo brasileiro diz que você não é mais brasileiro. Não faz sentido, né? Agora, como isso tudo afeta a sociedade cubana? A partir de 2013, muitos cubanos optaram por não escolher carreiras de pedagogia ou de medicina, por exemplo, porque no futuro, se eles quisessem viajar, eles não iam ter como. Então, eles optaram por não escolher essas carreiras. Por exemplo, eu fiz licenciatura em matemática, só que coincidiu com a época que eu queria vir definitivo para o Brasil. E para eu pegar meu título, eu precisava fazer 2 anos de serviço social. Só que como eu ia vir para o Brasil, eu não fiz os 2 anos de serviço social, então eu não peguei meu título. Outro problema é a questão do dinheiro. Muitos cubanos não têm dinheiro para viajar, a menos que eles trabalhem com turismo ou que tenham pessoas, familiares que moram no exterior. Aí eles mandam remessas para eles. E o outro problema muito
principal também para o cubano não poder viajar é a questão do visado. Muitas embaixadas negam as visas para os cubanos porque eles são possíveis imigrantes. Então, às vezes, você tem o dinheiro, você tem tudo, mas você não consegue viajar porque o país que você vai te nega a visa. Muitas embaixadas estão dando, inclusive, quantidade de visas por ano. Tem embaixadas que estão dando só 50 visas por ano, só 100 e por aí vai. Resumindo, muita coisa mudou em Cuba, só que muita coisa precisa mudar ainda. Agora, no periódico cubano, saiu essa informação aqui, no periódico cubano e na imigração cubana. Só no ano de 2019, 519 mil cubanos realizaram viagens para fora de Cuba. Agora, eu como cubana sou contra muitas dessas medidas. Eu acho que todo indivíduo tem que ter a liberdade de ir e vir aonde ele quiser, sempre que esteja dentro da lei, lógico que ele não tenha cometido nenhum crime. Lembrando que as gerações atuais, elas podem viajar, mas 2 gerações atrás não podiam. Eu faço várias críticas ao sistema capitalista, até porque é o sistema que a gente está inserido também. Eu acho válido que a gente faça críticas até para corrigir o que está errado. Se a gente não fizer críticas, a gente nunca vai evoluir, nunca vai melhorar quanto sociedade. E eu acho muito errado a gente banalizar a miséria que existe pelo mundo todo. E eu sei que tem muitos brasileiros que também não têm acesso a viajar, porque eles ganham pouco. E não é porque eles não trabalham, porque eles trabalham muito. Só que a questão desse vídeo não é uma questão material, é sim para explicar sobre leis que acontecem em Cuba e como isso afeta socialmente o cubano. Como isso afeta a individualidade e a liberdade de escolha do cubano, que mesmo tendo as condições, é impedido. Então, uma questão mais psicológica do que física, do que material. E que não deixa de estar errado também, tanto que o governo cubano corrigiu. E agora tem as novas leis a partir de 2013 que mudaram esse cenário, essa realidade. Se não estivesse errado, não teria mudado. Nada disso justifica os erros cometidos nem os anos passados, só que eu acho que a informação tem que ser passada com verdade e não com o objetivo de colocar Cuba como o pior lugar do mundo, porque me parece que isso só é para defender um ideal político de um lado.